Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Hélio e hoje vamos continuar o desenvolvimento do nosso projeto, definindo a classe de conexão. Caso você precise, o link do projeto que estamos trabalhando está aqui na descrição do vídeo. Então, bora para a aula! E estamos aqui com o nosso projeto do curso, o app Lista de Contatos. E para fazer esse app, nós colocamos todo o código necessário em uma única classe. No caso, o Widget Contact List. E esse bolo de código concentrado faz com que essa classe tenha diversas responsabilidades. Então agora, nós precisamos fatiar, dividir essas responsabilidades em outras classes de forma que o nosso código fique mais organizado e legível. Então, na aula de hoje, pessoal, vamos determinar a classe de conexão, responsável especificamente em fornecer a conexão com um banco de dados. E por que determinar uma classe especificamente de conexão sem os comandos? Visto que todos os comandos precisam da conexão. Então, vamos lá, pessoal. Primeiro ponto. O código da conexão tende a sofrer mais mudanças do que as do comandos, que são mais simples. Aqui nos comandos nós determinamos o insert, o update, o delete e o select. E se não tem mais mudanças de regras ou de tecnologias, não alteramos mais. Já que na conexão nós temos o create table, que pode ter muitas alterações no começo do projeto. E também tem a questão do banco de produção e o banco de desenvolvimento. Então, separar o código que sofre muitas mudanças com as que não sofrem facilita muito o nosso trabalho. Segundo ponto, pessoal, a conexão determina a comunicação com um banco de dados e pode dar muitas coisas erradas. Então, ter uma classe específica de conexão nos permite realizar testes e fazer o tratamento de erros específicos. O terceiro e último ponto é que a conexão é utilizada em vários pontos, como insert, update, delete, select, e isso em várias entidades. Então, a classe de conexão nos permite reaproveitar o código em todos os pontos. Entendendo tudo que conversamos, bora para a programação, que é a parte mais bacana e é o que nos interessa. Aqui no Database vou criar a nossa classe de conexão, porém vou criar mais uma pasta para organizar, tá? E eu vou colocar o nome de SQLite. E esse script que faz parte da SQLite eu vou jogar nessa nova pasta. E aqui nesta pasta mesmo, pessoal, vou criar mais um arquivo e chamar de connection.dart, que é a nossa classe de conexão. E como que a gente faz essa classe? É uma classe comum, como outra qualquer, e eu vou chamar de connection. Abre e fecha chaves. Toda classe de conexão é igual para qualquer projeto? Jamais, pessoal. Cada caso é um caso. No nosso, por exemplo, é um banco de dados local para um app que basicamente tem um único usuário. Então, se é um único usuário e estamos trabalhando com SQLite, que é um banco de dados pequenininho, é muito importante que a gente crie somente uma única conexão para todo o app. E como que a gente faz isso? Vamos utilizar o static, que é um elemento que pertence à classe e não ao objeto. Assim, todos terão acesso ao mesmo ponto. Dessa forma, a gente consegue criar uma única conexão para todo o nosso app. Então, vamos determinar um atributo que represente a conexão com SQLite, que no caso é o database. Eu vou chamar de DB, mas pode ser um nome que vocês quiserem. Como esse atributo eu vou utilizar somente nesta classe, eu vou tornar ele privado, colocando underline antes do nome. Faço a importação. E em seguida, vamos definir um método que crie e retorne esta conexão. Vai ser estático também, e eu vou chamar de get. Mas pode ser o nome que vocês quiserem. Se é um método que retorna a conexão, eu preciso determinar o tipo do retorno. No caso é database. Só que, como eu já disse para vocês, praticamente tudo no SQLite é programação assíncrona. E na programação assíncrona,
os dados não são retornados de imediato. E para representar os dados que estão por vir, nós utilizamos a classe Futuring. Agora sim está certo. O nosso método retorna futuramente a conexão com o SQLite. E a primeira coisa que precisamos fazer, pessoal, é verificar se já existe a conexão. DB é igual a null? Ela não existe? Aí aqui colocamos todos os comandos para criar a conexão. E depois retornamos. Return DB. Então, a primeira vez, ninguém criou a conexão, vai ser nula. Aí ele entra aqui na estrutura de decisão e cria a conexão e retorna. A segunda vez, a conexão já existe, não é nula. Então, não entra aqui na estrutura de decisão, então não cria uma nova conexão e retorna a conexão criada. E para criar a conexão, pessoal, primeiro precisamos saber onde está o banco de dados. Para isso, eu vou criar uma variável path, mas pode ser o nome que vocês quiserem, que represente o caminho do banco de dados. É formado basicamente por duas partes, o local e o nome do banco de dados. E para juntar esses dois, eu chamo a função join, que faz parte do plugin path. E neste cara aqui, eu preciso passar primeiro o local do banco de dados. Aí eu chamo a função getDatabasePath, mais o nome do banco de dados. Vou colocar aqui banco contatos. Só que esse cara aqui, como qualquer outra função no SQLite, é assíncrona. Então, na medida que ele tenta juntar aqui, e sem esperar o retorno, já tenta juntar com o nome do banco de dados. Então, eu vou colocar aqui await. Ó, espere o retorno para depois juntar, senão não funciona. Só que para que eu consiga utilizar o await, eu sinalizo a função aqui com a palavra-chave async. Agora sim eu tenho o caminho do banco de dados. E agora que nós temos o caminho, podemos abrir o banco de dados. Para isso eu vou colocar aqui db igual, chama a função openDatabase. Como o próprio nome sugere, ele abre o banco de dados e para isso, logicamente, ele precisa saber onde está o banco de dados. É por isso que recebe como parâmetro o path, a variável que tem o caminho do banco de dados. É uma função assíncrona, então colocamos aqui await, espera a execução desta função. E aqui dentro, pessoal, além do path, podemos determinar a versão do banco de dados, o que deve ser criado e o que deve ser alterado. Mas quando que ele sabe o que deve ser criado, o que deve ser alterado? Na abertura do banco de dados, existe alguma coisa? Se não existir, ele já chama aqui esse cara e executa o que determinamos aqui. Provavelmente a criação das tabelas. E nas alterações? Caso você precise de alterações, você altera o script, determina aqui uma função anônima e muda a versão. Então, na abertura, ele verifica que a versão é diferente e chama o onUpgrade. Então, no nosso caso, não precisamos, só coloquei aqui para vocês saberem. E aqui determinamos um callback, uma função anônima, que recebe como parâmetro um objeto do tipo database e a versão do banco de dados. Aí, através do DB, que é a referência do banco de dados, nós temos acesso ao método execute. E aqui no parâmetro determinamos o comando para a criação da tabela. Para isso, nós já temos aqui esta variável, que já tem aqui o comando para criar a tabela. Então, simplesmente colocamos aqui. Vamos fazer a importação. Aí já aproveitamos, vamos fazer aqui a inserção do primeiro, segundo, terceiro contato, para ver se vai dar tudo certinho lá, tá? Então, db execute insert 1, db execute insert 2, db execute insert 3. Salvei. Agora sim, pessoal, nós temos a nossa classe de conexão. Temos aqui o atributo estático, ou seja, o atributo pertence à classe, não ao objeto. Então, todo mundo vai acessar o mesmo atributo. E o método estático. Aí, neste método,
Se a conexão for nula, aí sim eu determino o caminho, faço a abertura do banco de dados, crio as tabelas e faço a inserção do primeiro, segundo, terceiro contato. E eu retorno essa representação do banco de dados. Agora, a segunda vez, você chamou aqui o método get. Já existe a conexão. If é nulo? Não é nulo porque já existe. Então ele não executa e retorna a conexão criada. Vamos testar agora, pessoal? Aqui na nossa lista de contatos, não vamos precisar dessa parte de conexão. Ao invés disso, definimos aqui, ó, database db igual, aí chamamos o método get da nossa nova classe. É um método assíncrono, então eu coloco aqui await e faço a importação. Reparem, pessoal, que eu não crio o objeto, eu chamo o método direto da classe, porque é um método estático, ele pertence à classe e não ao objeto. Todo mundo, para conseguir a conexão, vai fazer desta forma, então terão acesso a exatamente o mesmo método. É por isso que eu consigo fazer a validação. Já existe a conexão? Não, então eu crio. Se já existir, eu não crio, retorno a mesma conexão. Então tá aqui, salvei, ó. Agora não preciso dessas importações. Reparem que até as importações ficam mais bonitinhas, com menos contaminadas. Agora dou o restart e vamos ver se o nosso app está funcionando. E tá aqui, pessoal, a nossa lista de contatos funcionando da mesma forma, porém o nosso código está ficando cada vez mais organizado.